Olá pessoal, estou aqui novamente gravando esse vídeo para interagir com você sobre a acupuntura, principalmente no que se trata de uso de ferramentas importantes para o tratamento de doenças físicas, emocionais e energéticas, apresentando um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa. E por isso eu te digo que é importante você assistir até o final. E eu afirmo com toda certeza que quando você terminar de assisti-lo, poderá usar o que eu vou ensinar aqui. Contudo, já digo de antemão que esse vídeo só é importante para aquele que deseja ter mais conhecimento sobre a acupuntura e sobre as suas técnicas, sobre os seus pontos de atuação. A medicina tradicional chinesa, ela é milenar e o uso da acupuntura foi e é aplicado desde os primórdios. E a medicina tradicional chinesa, ela vem cada vez mais comprovando seus resultados e eu estou aqui reforçando o meu objetivo, que é mostrar para você, terapeuta ou postulante, a importância de conhecer os meridianos e seus pontos de ação. Antes de começar a aplicar a acupuntura, e é bom que saiba que a acupuntura ela deve ser vista não somente como uma técnica para ser usada em um determinado ponto, ser usada para uma determinada dor local, mas ela está interligada diretamente com os órgãos, e esses órgãos interligados aos canais dos meridianos. E não é necessariamente usar agulhas para estimular e para tratar esses respectivos órgãos. Por isso, mais uma vez, eu digo que essa técnica ela deve ser usada com cautela, pois o uso da acupuntura sem agulha ele é importante para que a pessoa possa sim, então se restaurar, ficar com as suas energias prontas. A acupuntura foi e é aplicada desde os primórdios da medicina tradicional chinesa. Reforçando, o meu objetivo aqui é mostrar para você, terapeuta ou postulante a terapeuta, a importância de conhecer os seus pontos de ação antes de começar a aplicar a acupuntura. E também é bom que saiba que a acupuntura deve ser vista como uma técnica usada nos pontos correspondentes a determinados órgãos e não necessariamente ao uso de agulhas para estimulá-lo, tanto para estimulá-lo quanto para tratar os seus respectivos órgãos. Por isso, mais uma vez, para tratar as pessoas, eu também estou usando uma técnica de uso sem agulhas. Essa técnica é a acupressão. Então tem como nós fazermos o mesmo trabalho com a mesma qualidade sem utilizar agulhas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância que um terapeuta deve ter sobre a saúde das pessoas, sobre os cuidados que deve ter com cada pessoa. E você acredita, como terapeuta ou postulante, que é fundamental conhecer o consulente no todo? Que se faz necessário conhecer todas as suas funções, das suas maneiras trilógicas? Se acredite, navegue comigo por esse oceano de interação entre os corpos físicos, emocional e energético. E se desejar mais esclarecimentos, ou caso tenha alguma dúvida,
é só entrar em contato no nosso WhatsApp. Agora peço um minutinho da sua atenção, um pouquinho mais da sua atenção, para dizer sobre a acupuntura, que ela já existe há mais de 3.000 anos e que a acupuntura sem agulha ela vem cada vez mais alcançando seus níveis de experiências comprovada cientificamente. Então, de forma eficaz, cada vez mais a sua melhora vem acontecendo. E as vantagens desse método são numerosas, são poucos conhecidas ainda. E esse é o grande lance de nós difundirmos, fazer conhecer mais. Então vamos aplicar essa técnica sem o uso de agulhas, sem o uso de medicamento químico, com a mesma qualidade, com a mesma importância. Isso é a digitopressão, que é a técnica milenar, que não tem risco nenhum, sem provocar nenhum efeito secundário. É um método extremamente eficaz, simples de aprender e fácil de aplicar. Pode-se afirmar também a eficiência da digitopressão, que não se limita ao determinado tratamento. Ela vai muito além das técnicas. Ela, além de corrigir a melhora num todo, em suas dores, as dores físicas, as dores orgânicas, por exemplo. Nas dores orgânicas nós temos as perturbações digestivas, os abalos emocionais, que isso ainda é um grande mistério, mas que nós com a digitopressão podemos fazer esse trabalho de uma maneira simples, agradável e satisfatória, tanto para o consulente quanto para o terapeuta, utilizando os canais dos meridianos. Os meridianos constituem em verdadeiros canais da energia vital. E é mais, esses canais ou caminhos de meridianos na medicina tradicional chinesa estão ligados aos principais órgãos vitais do organismo. Pode-se afirmar que a inter-relação entre os meridianos e os órgãos, esses órgãos externos, está muito evidente. E por quê? Por exemplo, quando pressionados certos pontos, ou um ponto do pé, pode-se tonificar um órgão tão distante quanto o fígado. Contudo, esse meridiano pode apresentar desajustes em seus canais energéticos, sendo bloqueio na energia que se transforma em dores. Daí vem o que dizemos de energia presa, energia estagnada. E também a deficiência da energia que em certos pontos afeta o funcionamento do órgão associado a um determinado meridiano. Desta forma, quando fazemos a pressão de maneira adequada em certos pontos ao longo do meridiano de acupuntura, funciona como se estivéssemos usando uma chave para ligar ou desligar, regular ou aumentar ou diminuir o fluxo da energia vital. Então, podemos perguntar: qual é a verdadeira origem, qual é a verdadeira causa da energia vital? Sábios do passado pensavam que essa energia não passava de um influxo nervoso. Eles se enganaram. Hoje, graças aos estudos e pesquisas mais recentes e comprovação cientificamente feita através de muitos testes, a energia vital ela não percorre estritamente a rede nervosa, nem o sistema circulatório. Ao contrário, ao nível de pele, os meridianos e os pontos de acupuntura apresentam uma significativa diferença de potencial em relação às zonas cutâneas vizinhas. Nessa misteriosa rede dos canais energéticos,
Quando estamos percorrendo uma aplicação, pode ocorrer diversas sensações, como formigamentos cutâneos, sensação de calor ou de frio, de leveza, entre outras sensações. Tudo isso está no mistério da vida e da relatividade da energia. Os chineses foram os primeiros a fornecer verdadeiras estatísticas sobre seus métodos tradicionais de terapias e saúde. Para conhecimento, no Hospital Chengwu de Pequim foi provado com apoio de eletroencefalograma o efeito relaxante de certos pontos de aplicação com o uso da digitopressão. Isso prova que a digitopressão usada com regularidade traz bons resultados, tanto quanto aqueles que foram usados com agulhas de acupuntura em determinados casos de dores. Casos de ingestão crônicas, asmas, fadiga, reumatismo, artrite, dores de cabeça, diarreia, constipação, entre outras. Todos esses casos através da digitopressão. Portanto, ela é verdadeiramente um método muito eficaz. Isso quando praticado com seriedade e regularidade. Contudo, os bons resultados obtidos nos fazem lembrar que as perturbações da saúde resultam através de causas que a medicina tradicional chinesa divide em duas categorias principais, e que vamos esclarecer um pouquinho disso. A primeira causa é externa, como o vento violento, a umidade e a insolação. E a segunda causa são as emoções negativas, a má alimentação, a falta de exercícios físicos, o uso de medicamentos incorretos e por aí vai. Portanto, devemos atuar sempre para modificar as causas que possam provocar as doenças. Por exemplo, regular a alimentação, procurar relaxar a fim de diminuir o estresse, procurar ter uma boa noite de sono para que as suas energias sejam restauradas. Posto isso, libertar as energias vitais usando os pontos de acupressão é um grande passo para que devemos colocar para que a saúde venha a ser equilibrada, que volte a tomar a consciência do próprio corpo e a responsabilidade que temos para consigo mesmo hoje se faz presente através desses pontos de aplicação. Então, aqui nós vamos passar muitas dicas de como atuar, de como permanecer com a saúde saudável, os pontos chaves que eles são usados basicamente para fazer um trabalho de restauração completa, os canais dos principais meridianos, tudo isso nós temos aqui. As mesmas técnicas utilizadas na acupuntura com agulha, nós vamos utilizar na digitopressão. Entretanto, sem utilizar as agulhas, pois muitas pessoas têm medo, muitas pessoas não se sentem à vontade com o uso de agulhas. E essa técnica que eu vou ensinar, ela também serve para fazer atendimentos online. Tem como o terapeuta fazer uma consulta, fazer uma avaliação e auxiliar o seu consulente à distância. Vamos falar muito sobre isso. Então, eu espero que vocês, terapeutas, tenham esse argumento a mais, tenham esse conhecimento a mais para poder elevar mais a qualidade do seu trabalho. A técnica de acupressão que nós vamos colocar aqui como base do Yin e do Yang. Como os chineses colocam essa filosofia
para representar toda a saúde do ser humano. Yin e Yang é o princípio, na filosofia chinesa, como duas forças opostas. São as forças energéticas. O Yin significa a escuridão, está sendo representado e pintado pelo lado preto de uma esfera, e o Yang, ele significa claridade. E segundo os chineses, o mundo é composto por duas forças opostas, onde está o equilíbrio, e esse equilíbrio é o essencial para a nossa saúde. O Yin, ele significa o princípio passivo, feminino, noturno, escuro e frio. Ele fica do lado esquerdo da esfera na cor preta. E o significado do Yang? Yang, ele é o lado masculino, diurno, luminoso e quente. Ele está representado pelo lado direito da esfera na cor branca, onde essas esferas se unem. Os princípios da medicina chinesa apresentam a função dos órgãos entre o Yin e o Yang, que estão diretamente ligados à matéria, representando e compreendendo assim as funções de cada órgão. Isso, o Yin e o Yang, ele está no nosso corpo todo. Ora Yin, ora Yang, dependendo de como a pessoa reage, vai estar essa força do Yin e o Yang prevalecendo ali. E este princípio é o que serve como base de tratamento para todas as nossas enfermidades e também para elevar o nosso equilíbrio, o nosso emocional, onde nós assim possamos ter a nossa saúde perfeita. Na acupressão, nós vamos trabalhar isso de muitas formas, de diversas maneiras, na procura sempre do Yin e do Yang, causando ali aquele equilíbrio. Existe a teoria que nós vamos aplicar, a técnica de acupressão para tonificação, para sedação, nós vamos encontrar os pontos fontes, os pontos de impactos, os pontos de assentimentos. Cada uma dessas técnicas nós vamos usar de acordo com um órgão correspondente. Nós vamos trabalhar os principais, são vários, né, os órgãos que está ali, e cada um desse órgão, ele representa está dentro de um canal energético. E esse canal energético, ele pode trazer outras enfermidades que aparentemente não tem nada a ver. Então nós podemos tratar muitas enfermidades desde um ponto que está lá na ponta do pé e atingir a cabeça. Esse é um exemplo para nós tratarmos cefaleias. Tem como eliminar cefaleia do sistema de TPM, no caso, para muitas mulheres, quando está com muitas dores de cabeça, fazer a acupressão ali num ponto do pé, e esse ponto ele vai ativar, vai trabalhar toda a circulação, vai ajudar a acalmar, a tirar o estresse, a irritabilidade e assim aliviar aquela dor de cabeça. Tem como nós fazermos um tratamento para tosse trabalhando no ponto do braço. Quando nós formos trabalhar na acupressão, o canal do meridiano do pulmão, ele está representado pelo canal do braço. Então existe o ponto, o P2 e o P3, que está nessa direção do braço, onde nós poderíamos tirar as tosses mais intensas. A tosse de origem, não só de origem asmática, mas também tosses nervosas, tosses sistêmicas nervosas, onde a pessoa tosse com muita intensidade devido a um problema que causou ali de um estresse. Aquela pessoa que se sente acuada,
ela vai tossir para tentar melhorar aquela situação. Então tem como nós tratarmos esse ponto através da acupressão. Nós vamos fazer esse equilíbrio. Ali dentro desse canal do pulmão, houve uma energia em que ficou presa, que ficou estagnada, e através da acupressão nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos eliminar essa causa. Vamos fazer a harmonização universal dentro desse canal. E qual é a melhor forma para nós fazermos esses atendimentos? Como que nós vamos descobrir como terapeuta, a conhecer cada um desses pontos, dessas causas? Tudo isso eu passo em um curso que nós estamos fazendo. Esse curso é Terapia Direto ao Ponto. E nele eu passo as principais técnicas para nós trabalharmos o equilíbrio energético. Então, aqui a nossa proposta é fazer com que a pessoa ela conheça a fundo o tratamento, que ela conheça aquela pessoa que está na frente dela, que precisa de socorro, que precisa de auxílio através do nível trilógico. Então, nossa proposta é fazer um trabalho de acupressão trilógica. Isto é, nós vamos cuidar do corpo físico, do emocional e do energético. Isso por quê? Porque quando nós tratamos os 3 corpos, aí sim, nós vamos diretamente à raiz do problema. Quando a pessoa ela cuida somente daquele sintoma físico, aparentemente, não tem como fazer um trabalho a fundo e dizer que aquele caso teve solução. É necessário conhecer a fundo para que isso seja encontrado ali, então, a solução. Quando nós vamos atender uma pessoa, a partir da primeira ficha, do primeiro caso, assim, nós vamos fazer a avaliação, nós já temos ali como ter um parâmetro e conhecer melhor aquele consulente em que está na nossa frente. A partir da primeira sessão, com essa ficha de anamnese em que eu passo, em que eu indico, consegue-se fazer um tratamento eficaz, eliminando ali, sim, as dores, todos os sintomas. Isso por quê? Porque através dessa ficha de avaliação, nós vamos ter uma verdadeira visão de raio-x. E conforme o relato do consulente, conforme o que a pessoa vai passando ali, nós já vamos sabendo diretamente em que ponto nós vamos chegar. Nós já vamos encontrar o ponto de equilíbrio. Nós já vamos retirar a dor no primeiro momento. É possível fazer isso em uma única sessão? Não é promessa demais dizer que isso é possível fazer em uma única sessão? Não é promessa demais. No primeiro momento, nós vamos fazer ali a tonificação, fazer o trabalho de restaurar as energias. Além do que, nós vamos corrigir o lado emocional da pessoa. Se o consulente ele está verdadeiramente comprometido com aquele tratamento e ele quer a sua libertação, se ele está à procura de se libertar, de se livrar de todo aquele mal, todo aquele peso em que ele vem carregando por tanto e tanto tempo, ele vai passar ali os seus relatos emocionais, dizer quais foram os momentos em que mais pegou, os momentos em que foi atingido a fundo. Dessa forma, o terapeuta ou até mesmo postulante a terapeuta, aquele que não tem conhecimento nenhum ainda, vai conseguir ter essa visão. É uma visão plena e uma visão clara de onde vem aquela causa, de onde vem aqueles sintomas. Então, ali no momento presente, é possível controlar a dor, eliminar a dor física e nós vamos daí corrigir o lado emocional.
Como que nós vamos corrigir o lado? Fazendo ali uma ressignificação de valores, mostrando para ele que aquilo do passado já não tem mais importância, já não voltará mais. Felizmente, o passado não tem como se colocar no presente novamente. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, vamos corrigir a alimentação, isso é de extrema importância. Vamos corrigir o sono. A pessoa, quando ela levanta muitas vezes à noite, ali está algum órgão interferindo na sua saúde, ela não está conseguindo dormir direito e assim está impedindo os órgãos de funcionar em sua plenitude. Quando a pessoa ela consegue dormir a noite toda, o seu sono é profundo, é restaurador, ela consegue repor as energias e acordar bem dispostas. Então, o melhor horário para se dormir é dentro do horário local, a partir das 10 horas. A partir não, deveria ser às 10, 10 e meia no máximo, e acordar entre 6 e meia até no máximo 7 horas. Isso a pessoa está se restaurando, está conseguindo ali equilibrar as suas energias. Corrigindo assim dessa forma a alimentação, corrigindo o sono, corrigindo a falta de exercícios que muitas pessoas deixam de fazer, corrigindo os medicamentos. Muitas pessoas tomam muitos medicamentos sem receita médica, sem procurar o auxílio necessário, simplesmente começa a tomar medicamentos para as dores, esses medicamentos que consegue se comprar em farmácia sem uma receita. Então vai se consumindo ali, se intoxicando cada vez mais de medicamentos, de maus hábitos, onde a sua vida vai ficando cada vez mais e mais e mais estagnada. Aquelas energias, os órgãos vão gritar, os órgãos vão dizer socorro, eu não aguento mais, e aqui em determinado ponto ele vai ficar batendo ali a seu ponto, até que aquilo ali se transforme numa dor, em uma energia presa. Então, dessa forma, quando o terapeuta ele consegue ter essa visão além do alcance, de corrigir todos esses maus hábitos e consegue retirar a dor ali, a saúde é plena. A pessoa consegue se restaurar, ela consegue viver melhor, ter uma qualidade de vida, viver com mais intensidade. Essa é a nossa proposta, de ir direto ao ponto, trabalhar naquele ponto estagnado físico e no ponto do emocional, em que também ficou preso, estagnado. E assim, o nosso equilíbrio energético, o equilíbrio energético de nosso consulente ficará pleno, será perfeito. Então, essa é a proposta para aqueles que queiram ter um atendimento saudável e desde o início da primeira sessão já encontrar a resposta para as dores de seus consulentes.